Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos para mais uma videoaula. Nossa videoaula vai falar um pouquinho sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos, que nós trabalhamos essa semana em sala de aula, ok? Então vamos lá. O que nós vimos da lei dos senos e lei dos cossenos? Nós até o momento estávamos trabalhando com triângulos retângulos. Aí com isso nós apresentamos hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Aí trabalhamos com a razão seno, cateto oposto sobre hipotenusa. A razão cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a razão tangente, coca, lembra? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Porém agora, os triângulos que nós vamos trabalhar, eles não serão mais triângulos retângulos. Então eu não vou ter hipotenusa, eu não vou ter o cateto oposto nem o cateto adjacente. Aí eu mostrei que para situações como essa, nós iríamos utilizar as duas leis, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Aí eu demonstrei em sala de aula para vocês, inclusive, a lei dos senos, ok? O que a gente falou da lei dos senos? O que a gente concluiu da lei dos senos? Dado um triângulo qualquer, o triângulo vai ter o seu ângulo A, o seu ângulo B e o seu ângulo C correspondente, ok? E vai ter os ladinhos medindo A, B e C. Nós chegamos à seguinte conclusão. Cada ladinho está para o seno do ângulo responsável por esse lado. Ou seja, o ladinho A está para o seno do ângulo A. Assim como o ladinho B está para o seno do seu ângulo B, olha lá, oposto. Assim como o ladinho C está para o seno do seu ângulo C. E todos têm a mesma medida que o diâmetro desta circunferência, ou seja, 2 raiozinhos. Ok? Aí nós vimos o seguinte, professora, quando que a gente vai usar a lei dos senos? Aí eu dei a dica, falei, observem, quando nós temos dois ângulos e dois lados envolvidos, nós utilizamos a lei dos senos. Depois nós vamos utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela apresenta apenas um ângulo. Opa, então é a situação daquele tipo lá, tinha um ângulozinho de 60 graus, aí eu queria achar esse valor, aí eu vou inventar aqui, sei lá, 4 e 8. Repara, eu não tenho como aplicar a lei dos senos. Por quê? Porque eu tenho apenas um ângulo. Então não tem como fazer a razão de um lado pelo seno, de outro lado pelo seno. Quando a gente cai nessa situação, a gente aprendeu a lei dos cossenos. Ou seja, o lado oposto ao ângulo que foi apresentado, ao quadrado, olha lá, o lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, B e C. Menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo responsável pelo ladinho X lá, ó, que a gente pegou. Tudo bem? Aí eu até brinquei com vocês. Digamos que o nosso triângulo era assim, ó, lado A, lado B, lado C. Tá? Só pra gente lembrar da explicação de sala de aula. Ah, professora, tem que ser necessariamente o lado A? Não. Digamos que eu tenha o ângulo B. Então eu podia colocar aqui B ao quadrado era igual. Quais são os outros dois, pessoal? Lados que sobraram aí? Ah, o A e o C. Então, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de que ângulo, galerinha? Do ângulo responsável pelo lado B. Podia ter feito a mesma coisa com C. Se eu pegasse o lado C, C ao quadrado é igual os lados que sobraram, A ao quadrado e B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo responsável pelo lado C. Tudo bem? Aí fizemos alguns exemplos, alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro exercíciozinho. A figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte. Essa ponte que ele chama é a ponte AB. De um ponto P a 100 metros dessa ponte, então tá aqui, ó, de um ponto P a 100 metros da nossa pontezinha, mediu-se um ângulo APB, de 45 graus. E do ponto A, mediu-se o ângulo PAB, então PAB. Calma aí que eu botei no lugar errado. Volta. P é aqui, ó, AB. Calcule o comprimento da ponte. Calcule o valor de X. Repara só, gente. Esse triângulo não é um triângulo retângulo. Tudo bem? Ele é um triângulo obtusângulo. 45 mais 30 dá 75. Então, faltaria 105. Concordam? Então, ele não é um triângulo retângulo. Então, não tem hipotenusa. Opa! Professora, mas a gente tem dois ângulozinhos, 45 e 30. E temos os lados correspondentes a cada um deles. Dito e feito, lei dos
sênos. Se eu tenho ali dois ângulozinhos e os dois lados envolvidos, opa, x está para o seno do ângulo responsável por ele, 45. Assim como 100 está para o seno do ângulo responsável por ele, 30 graus. Perfeito, x está para raiz de 2 sobre 2, seno de 45, assim como 100 está para meio. Agora a gente vai brincar com a álgebra. Simplifica aqui, passa para lá multiplicando, x igual então a 100 raiz de 2. O que? Metros. Tranquilo? Lembra que eu comentei em sala que, pô, professora, 100 raiz de 2 é um número esquisito, né? Eu sei que é mais que 100, mas quanto? Exatamente. Eu posso colocar, por exemplo, para vocês assim, ó, use raiz de 2, por exemplo, como 1,4. Ah, professora, é fácil. Aí basta substituir. Exatamente. Se eu pegar 100 e multiplicar por 1,4, adivinha qual vai ser o valor do nosso x? 140 metros. Ah, bem melhor, professor, do que 100 raiz de 2. Tudo bem? Posso escrever das duas maneiras, pessoal. Assim ou assim, tá? De acordo com o exercício. Se eu não pedir isso aqui, se eu não falar o valor aproximado de raiz de 2, você vai deixar essa resposta aqui. Se eu pedir, você vai deixar essa resposta aqui. Tudo bem? Então, como tínhamos dois ângulos e dois lados envolvidos, leitos. Vamos para esse terceiro exemplo que está na sua lista. Ele conta a historinha que é um navio que se desloca em linha reta de um ponto A para um ponto B. Beleza, então os pontos aqui, ó, A e B, C, percorrendo 15 milhas. Então, de A para B, tá lá, 15 milhas. No ponto B, sob um ângulo de 60 graus, olha lá o ângulozinho de 60 graus, o navio muda o rumo e continua em linha reta, só que ele atinge agora o ponto C. E isso ele se deslocou 12 milhas. A pergunta dele é, qual é a distância D, ou seja, de A até C? Olha a diferença desse exercício para o anterior. Nesse aqui eu só tenho um ângulo. Porém, nesse aqui eu tenho 3 lados envolvidos do meu triângulo. Ah, prof. Então, isso aqui agora é a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Na lei dos cossenos, o que a gente tem? Quem é o lado que a gente quer e quem é o ângulo responsável por ele? 60 graus. Então, D ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Menos 2 vezes os outros dois lados. 12 e 15. Vezes o cosseno do ângulo responsável pelo lado D. Ou seja, vezes o cosseno de 60 graus. Continha, pessoal. D ao quadrado, 12 ao quadrado é 144, 15 ao quadrado é 225, menos 2 vezes 12 vezes 15 dá 180. Professora, por que você não multiplicou o 2? Vou mostrar para vocês agora. Quanto é mesmo o cosseno de 60? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Opa, 1/2. Só por isso que eu não multipliquei, galerinha, lá. Como é um produto, eu posso simplificar. Então, eu vou ter na realidade que D ao quadrado é igual essa soma aqui, ó, 5, 9, 63, menos 180. Opa, D ao quadrado, então a diferença vai dar 189. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Ah, professora, não é um quadrado perfeito. Exato, você aprendeu em álgebra. O que a gente faz? Fatora. Dividindo por 3, 63, por 3, 21, por 3, 7, por 7, 1. Quem está ao quadrado, sai fora da raiz. Sai o 3. E quem que ficou preso lá dentro? O 21. Tudo bem? Então, seria 3 raiz de 21 milhas. Detalhe, aqui, ó, pessoal, foi engolido, tá? Só pra gente arrumar aqui, ó. Ele pede no exercício que você considere raiz de 21 como 4,58. O que você vai fazer, então? D é igual a 3 vezes 4,58. Faz aí, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 5, 15. Vão 2, 7. 3 vezes 4, com mais 1, 13,74. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Essa seria a resposta, o quê? Milhas. Então, um exemplo da lei dos cossenos. Mais um exemplo da lei dos cossenos, para a gente lembrar de um pequeno detalhe. Olhando para esse triângulo, você vai falar, professor, facinho, já saquei. Tem um ângulo e 3 lados, já sei que é a lei dos cossenos. Aí você vai botar x ao quadrado, que é igual cada ladinho que sobrou ao quadrado, 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado,
menos 2 vezes 6 vezes 10, vezes o cosseno de 120. Aí aqui a gente vai lembrar daquela observação. Lembra que quando era o seno, por exemplo, de 120, a gente descobriu que tinha o mesmo valor do seno de 60. Lembra por quê? Porque esses ângulos eles eram o que mesmo? Suplementares. Então, quando os ângulos eram suplementares, o seno de um ângulo x era igual ao seno do seu suplemento, ou seja, quanto falta para 180. Tudo bem? Depois, na aula passada, nós estudamos o cosseno. E aí nós vimos que o cosseno é bem parecido. O cosseno de 120 também vai ter a mesma medida que o cosseno de 60, porém com o sinal trocado. É o oposto do cosseno de 60. Ah, é verdade, professora, você até escreveu no caderno que o cosseno de 135, quem é o suplemento, gente? Quanto falta para 180 graus? 45. Então, era igual a menos o cosseno de 45. Assim como o cosseno de 150, quanto falta para 180? 30. Era igual a menos o cosseno de 30. Tudo bem? Era só essa observação na questão. Aí o resto é continha lá. X ao quadrado é igual a 36 mais 100, menos, vou deixar 2 vezes 60. Cosseno de 120, então, é igual a menos o cosseno de 60, ou seja, menos meio. Se eu simplificar, repara só, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter 136 mais 60. Opa, então eu vou ter 196. Aí você vai ficar feliz da vida, porque é um quadrado perfeito. X é igual a 14 metros. Tranquilinho, né, pessoal? Lei dos senos, lei dos cossenos, bem facinho. Olha um exemplozinho agora melhor, né? Mais elaboradinho, para você lembrar de algumas características de figuras que nós já trabalhamos. Vamos lembrar lá, nós já trabalhamos com paralelogramo. Ah, é verdade, professora. Figura quadriláterozinho com lados opostos paralelos de mesmo tamanho. Ok. Vimos também que os seus ângulos opostos também tinham o mesmo tamanho, beleza, mesma medida. Vimos que podemos traçar a diagonal, ou melhor, as diagonais desse paralelogramo. Lembra disso? Ok. Vamos ver então o exercício. Determine a diagonal maior. Beleza, suponho que seja a nossa diagonal azulzinha. De um paralelogramo em que dois de seus lados consecutivos, ou seja, dois lados consecutivos, ó, esse, tá? Formam um ângulo de 45 graus. Então, calma aí. Ele está querendo dizer aqui, ó, que esse ângulo aqui pretinho que eu vou botar mede 45. Então, pelo que a gente sabe, lá também tem que ser 45. Galerinha, 45 mais 45 dá 90. Concordam? Sim, concordamos. Tudo bem, se 45 mais 45 dá 90, a soma dos ângulos internos do nosso quadrilátero tinha que dar um total de 360. Ah, professor, então calma aí. Então vai ficar 360 menos 90 vai dar 270. Qual é a metade de 270? 135 para cima, 135 para baixo. Ok. Ele fala no enunciado da questão que esses lados do paralelogramo medem 5 raiz de 2 e 10 centímetros. Ah, então calma aí, professor. Então surgiu de novo um exercício do tipo da lei dos cossenos. Olha lá. 135 graus, 5 raiz de 2 e 10. Ele quer achar o valor da diagonal, x. Ah, 3 lados e um ângulo só, lei dos cossenos. X ao quadrado é igual lado ao quadrado 10 ao quadrado, mais 5 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 5 raiz de 2, vezes o cosseno de 135. Nós vimos no slide anterior que o cosseno de 135 é menos o cosseno de 45, que é quanto falta para 180. Continha, galerinha. X ao quadrado é igual a 100, mais 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então vai ficar 25 vezes 2. Menos 2 vezes 10 vezes 5 raiz de 2 vezes menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Bora simplificar, bora perceber que menos com menos vai dar mais.
Então, eu vou ter 50, 100, x ao quadrado. Do lado de cá sobrou 10 vezes 5. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. X ao quadrado, então, é igual a 250. Opa, esse não é um quadrado perfeito. O que eu faço? Fatoro. Ou então percebo que 250 é a mesma coisa que 25 vezes 10. Quem está ao quadrado aqui, ó, 5 ao quadrado, sai fora. 5 raiz de 10. Isso o quê? Centímetros. Beleza, galera? Então tá aí a lei dos senos e a lei dos cossenos. O que eu aconselho vocês? Eu liberei 2 listas para vocês. A lista 2.1 e a lista 2.2 no meu site, alenumeros.com. Imprimam a lista e façam todos os exercícios, ok? Para fixar o que vocês acabaram de aprender. Lei dos senos e lei dos cossenos. Beijão e até a próxima.